A diretoria tricolor acordou, pelo menos é o que parece, e bom, já está aí no mercado em busca de dois reforços para o Fluminense nessa janela. A gente vai falar bastante sobre isso aqui nesse vídeo. Também vamos comentar sobre um processo, né, que teve seu resultado. O resultado não foi tão bom para o Fluminense, um processo revoltante, acho que a gente pode dizer assim, de um ex-jogador contra o Fluminense. Tá bom? E a gente também vai falar sobre, claro, a partida de hoje. Temos novidades, temos também a provável escalação para comentar aqui nesse vídeo. Então, bastante coisa tá por aqui hoje. Agradeço imensamente você que clicou aí no vídeo, veio assistir a Central, deu essa moral, deu essa força pra gente. Muito obrigado pela sua confiança, pelo seu apoio. Te convido, é claro, a assistir esse vídeo aqui inteirinho até o final para ficar por dentro de todas as informações. São quatro coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo, né? Na verdade, são 4/3, né? Porque tem duas notícias que são separadas, mas no final das contas, ambas falam sobre o jogo de hoje. Então, a gente pode considerar três notícias aí. A gente vai falar bastante sobre o Fluminense nesse vídeo, beleza? Então, antes de a gente começar, eu peço para você deixar o like, deixar o botão do joinha. Se você gosta do nosso conteúdo, quer nos apoiar, aqui embaixo do player do vídeo tem um botãozinho, ó, assim, ó, o joia. Clica nele ali de graça, você ajuda demais o canal a seguir crescendo aqui no YouTube, seguir produzindo conteúdo sobre o Fluminense para você. Beleza? Vamos lá, vamos começar com as informações. Eu quero começar falando desse processo, tá? Não sei se todo mundo vai lembrar, mas há alguns anos até, eu acho, rolou uma polêmica bem grande, porque o Pedro, atacante hoje no Flamengo, formado aqui no Fluminense, né, formado em Xerém, jogou aqui antes de ir para o Flamengo, foi vendido para a Fiorentina, depois foi para o Flamengo, entrou com um processo na justiça contra o Fluminense pedindo indenização por acidente de trabalho, por conta daquela lesão, lembra que ele teve lá no Mineirão em 2018, ele estava jogando muita bola, estava perto de ser vendido para o Real Madrid, teve uma lesão grave no joelho, ficou um tempão de fora lá no Mineirão, ele processou o Fluminense por acidente de trabalho. Né? O pessoal ficou revoltado na época, ele acabou perdendo uma convocação para a seleção brasileira por conta disso, e o pessoal ficou revoltado, porque, enfim, achou canalice, vamos falar português claro, ele processar o Fluminense com essa alegação, tá? Fato é que já tem um resultado aqui do processo e o Fluminense foi condenado a pagar uma indenização ao jogador, tá? Eu tô aqui com os números certinhos, ó, o TRT do Rio de Janeiro definiu que o Fluminense vai ter que pagar R$ 27 mil ao jogador Pedro. O Fluminense vai recorrer da decisão, claro, mas por enquanto está definido que o Fluminense tem que pagar R$ 27 mil para o jogador, tá? Os advogados do Pedro alegam que o Fluminense deveria ter contratado um seguro de vida e de acidentes, né? Como é que está escrito aqui? E acidentes pessoais, que não havia na época, para, enfim, acabar ajudando ali o jogador. E aí, por isso, eles processam o Fluminense. O Fluminense está condenado a pagar R$ 27 mil, mas tem a parte boa, ou a parte menos pior dessa notícia, que o Fluminense conseguiu, né, através do recurso, excluir uma multa de R$ 50 mil que o Pedro tinha conseguido contra o Fluminense, porque foi o seguinte, ele foi convocado ao torneio de Toulon, que é um torneio de seleções, ou seja, foi convocado pela seleção brasileira para jogar o torneio de Toulon. É um torneio de divisão de base. E no contrato do Pedro com o Fluminense tinha lá que se ele fosse convocado, ele ganharia um aumento de 25%. O jogador alegou isso, queria, né, receber esse valor, o Fluminense foi condenado a pagar essa multa, mas conseguiu alegar que, como o torneio não era oficial de seleções, não valeria como esse gatilho do contrato para o jogador. Então, o Fluminense tem essa multa excluída, vamos colocar assim, o Fluminense não vai precisar pagar esses 50 mil. Mas os outros 27 mil que eu falei no começo, sim, o Fluminense está condenado a pagar, vai entrar com recurso, mas até segunda ordem o Fluminense tem que pagar. Claro, tem todo o processo ali que vai correr, o Fluminense vai recorrer, vai ter um novo julgamento, e aí, enfim, vai se definir se vai ter que de fato pagar esse valor, se vai ser menos, às vezes pode até acontecer de ser mais. A gente vai ter essas informações daqui a bastante tempo, né? Que a gente sabe como é que funciona a justiça brasileira, não é rapidinho assim, não. Mas enfim, Fluminense no momento condenado, então, a pagar R$ 27 mil ao atacante Pedro do Flamengo. Pois é, meus amigos e minhas amigas. Que situação, né? Vamos partir aqui e avançar no vídeo, tenho mais duas informações para trazer, mas antes, eu quero dar aquela moral para quem está sempre aqui nos dando moral. Todo vídeo aqui eu peço para a galera que está assistindo deixar o nome e de onde nos assiste, né? Comentar aí de onde nos assiste, botar o nomezinho. E sempre que eu posso, eu venho aqui no vídeo, mando um abraço para a galera que está aí na área, sempre dando essa moral para a Central. Então, vou aproveitar aqui, né? E vou mandar um abraço para o Léo Bino de Riacho de Santana, Erli de Saquarema, o Wilson de Belém,
José de Campos dos Goytacazes, Newton de Cabo Frio, Wilson de Vila Isabel, o bairro onde eu fui criado, né, meus primeiros anos de vida, pouco se fala, Adilson de Vassouras, Salles de Doutor Severiano e Tadeu de Iguaba Grande, a galera aí ligadinha na central, deixando um comentário, né, falando o nome e de onde nos assiste para ganhar aquele abraço aqui da central. Então, se você quiser também, é só deixar o seu comentário, nome e lugar de onde você nos assiste. Assim que possível, a gente vai mandar um abraço aqui no vídeo para você. Beleza? Vamos partir para a segunda notícia desse vídeo, porque ontem teve amistoso da seleção. A gente já tinha falado aqui nos últimos dias no canal como estava a situação do André e do John Arias. Tá? Ambos jogaram por suas seleções ontem e tinha aquela dúvida, porque a data FIFA oficialmente foi até ontem, foi até o dia 20. Só que o Fluminense joga hoje, dia 21. E aí, o André vai conseguir jogar? O John Arias vai conseguir jogar? A gente já tinha falado no último vídeo que falamos desse assunto que o John Arias muito provavelmente não ia conseguir jogar. A Colômbia jogou lá na Alemanha, é longe pra caramba, tem escala, tem conexão. O John Arias foi titular na partida da Colômbia. E, na verdade, quando a gente falou que ele provavelmente seria, e ele de fato foi titular. Isso aí causa todo um desgaste no jogador, então ele já era praticamente carta fora do baralho para essa partida de hoje contra o Atlético Mineiro, e assim será, tá? O John Arias não vai jogar, mas o André era uma situação diferente. O amistoso da seleção brasileira era na Espanha, é mais perto, tem voo direto, e daria para o André chegar aqui no Brasil na manhã de hoje, quarta-feira, e chegar em Volta Redonda a tempo da partida contra o Atlético Mineiro. O André jogou por 24 minutos a partida ontem, o Brasil perdeu para Senegal, o André entrou no segundo tempo, jogou 24 minutinhos na partida, mas isso não deve excluir a possibilidade do atleta atuar hoje. O André será relacionado, o GE crava, o GE banca essa informação de que o André será relacionado para a partida, tá? E aí cabe agora, com os testes físicos, enfim, ver a situação do jogador, definir se ele será titular ou se ele ficará no banco do reserva, mas o GE traz informação cravando que o André vai sim para o jogo. Então o André estará disponível, vai chegar a tempo, deve estar chegando ou já chegou no Brasil a essa hora que eu gravo o vídeo, tá? Mas ainda não, ninguém falou nada sobre isso, ninguém fez um aero André, né? Enfim, mas deve ter chegado já, daqui a pouco tá partindo para Volta Redonda, claro, não vai estar na sua melhor forma, vai estar desgastado, passou uma noite no avião, isso aí é cansativo, etc e tal, mas vai conseguir estar em campo ali, pelo menos alguns minutos na partida contra o Atlético Mineiro, se assim Fernando Diniz desejar, tá? E aí, eu já pego isso como um gancho para falar também da provável escalação do Fluminense, vai partir da informação também do GE, tá? Trazendo a provável escalação do Fluminense, que tem, além da situação do André, que é dúvida do John Arias, que estará fora da partida, o Fluminense tem, como já foi falado ontem no vídeo que o Daniel gravou, a ausência de Felipe Melo. Felipe Melo lesionou no treino, cara, o Fluminense está numa maré de azar absurda com o zagueiro. Felipe Melo se lesionou no treino, não vai para a partida, então o David Braz vai assumir a posição, né? O que tinha de opção era o David Braz ou o Luan Freitas, que é um zagueiro de muito potencial na categoria de base do Fluminense, mas que ainda não conseguiu se firmar. Ele teve algumas lesões nesse começo de carreira dele, não conseguiu se firmar, não conseguiu ter chances profissionais, e esse ano sequer entrou em campo, né? Começou a ser relacionado a poucos jogos para a equipe do Fluminense, mas ainda não entrou em campo. Tá? Então a escolha foi pelo David Braz. Eu estou aqui com a provável escalação, vou lê-la aqui para vocês. Tá? É o Fábio no gol, normal, o Samuel Xavier na direita e o Nino na zaga. O Nino então volta para essa partida, ele também era dúvida, acho que também muito por conta, né, dos outros zagueiros todos machucados. O Nino está confirmadíssimo para a partida de hoje, inclusive o Fluminense postou a arte lá com o Nino na capa, né? Enfim, ele vai jogar, tudo certo, tá? Nino atua, e aí, sim, David Braz na zaga, ao lado dele, lá na esquerda, Marcelo. Marcelo, então, retornando ao time do Fluminense. No meio que há a dúvida por conta da situação do André. Se ele chegar em condições de jogar, ele naturalmente vai ser o titular. Se não, o meio-campo formado pelo Fernando Diniz vai ser Martinelli, de primeiro volante, Lima, de segundo, e o Paulo Henrique Ganso, na sua função natural de camisa 10 do Fluminense. E aí lá na frente, Keno, Lelê e Germancano. Essa é a provável escalação do Fluminense para enfrentar o Atlético Mineiro na noite de hoje, lá em Volta Redonda. Então, o Fluminense sem o Felipe Melo e com essa dúvida, sem o John Arias também, claro, e com essa dúvida do André se ele joga ou não. Beleza? Vamos partir para a última notícia desse vídeo, mas não sem antes eu lembrar você de correr no comentário fixado desse vídeo para conferir as principais ofertas de produtos do Fluminense lá na Centauro. A gente é parceiro da maior distribuidora de material esportivo da América Latina e quem sai ganhando é você. Clica lá no link da descrição que tem vários produtos muito bons do Fluminense disponíveis para você com aquele precinho camarada e a qualidade que você já conhece. Então corre lá e aproveita. Meus amigos e minhas amigas, última notícia nesse vídeo aqui.
E uma notícia muito importante, porque parece que a diretoria do Fluminense começou a sentir, vamos falar o português claro, sentiu a água batendo, né, no fiofó. E agora já está pensando em contratar, sim, dois reforços na janela, tá? A informação da Netflix dá conta de que houve já uma reunião da cúpula tricolor, naquele comitê de contratações que a gente viu bastante no começo do ano. Então, eles se reuniram para buscar nomes, tá? Principalmente para a zaga. Eu comentei aqui rapidamente do Felipe Melo, que está fora, só para fazer um rápido panorama, se a galera não está lembrando, tá? O Fluminense tem de zagueiro disponível hoje o Nino, o David Braz e o Luan Freitas. Assim, dos zagueiros que a gente considera profissional. Aí você tem o Felipe Andrade e o Kaique Almeida, que já foram relacionados para partidas esse ano, mas não chegaram a entrar em campo, são jogadores ainda do Sub-20. Mas você tem esses jogadores aí disponíveis hoje, tá? Esses três. O Manuel foi pego no doping, está suspenso preventivamente até o dia 28 de junho, que é o dia do julgamento dele. Ele não pode jogar competição nenhuma, não pode sequer treinar no Fluminense. A diretoria acredita que o Manuel é inocente, o jogador fez questão de exigir contraprova, disse que não consumiu aquela substância e, enfim, vai se defender. A diretoria acredita nele, vai aguardar, claro, a definição, mas é uma grande incógnita, um grande asterisco que o Fluminense tem. Tem o Vitor Mendes, já está aí há mais de um mês afastado após ter sido citado na Operação Penalidade Máxima, que investiga as apostas esportivas no futebol, está afastado. E agora o Felipe Melo se lesionou no treino, não joga a partida de hoje. E aí o Fluminense está com pouquíssimos zagueiros de opção. Já precisava de zagueiro antes, agora precisa cada vez mais. Então a cúpula tricolor se reúne em busca de dois reforços para a posição. Diogo Barbosa já está chegando. O Fluminense também em busca de um atacante. Teve a negociação com o Cleison, que o Fluminense acabou recuando por toda a polêmica que a envolveu. Além disso, o Fluminense vai então em busca de dois zagueiros no mercado, porque existe a possibilidade do Manuel sequer conseguir voltar nessa temporada se ele for realmente condenado pela Comebol por essa questão do doping. Existe essa chance. A gente até falei num outro vídeo que eu gravei sobre isso. A jogadora de vôlei Tandara, que foi pega no doping pela mesma substância que o Manuel, ficou 4 anos fora. Tomou uma punição de 4 anos. Então, é bem pesadinho aí. O Fluminense pode ficar bastante tempo sem o Manuel, vai ter que ir ao mercado repor, porque mesmo que confie nos garotos, né, ainda é pouco. Mesmo contando com os garotos, ainda são poucas as opções que o Fluminense tem. Uma situação muito delicada aí. Então a diretoria em busca, tá? Oficialmente, né, oficialmente no mercado, em busca de reforços para a zaga e reforços no plural, né? O Fluminense pensando aí em trazer dois zagueiros nessa janela do meio do ano. Tá certo, meus amigos? Eu quero saber de você que assistiu esse vídeo até o final. Claro, primeiro eu te agradecer, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Quero saber de você o seguinte: tá certo de buscar dois zagueiros? Precisa de mais algum reforço? Deixa um comentário. Quem que o Fluminense tem que trazer? Solta a voz aí, vamos trocar essa ideia. Eu quero saber também de você o palpite para a partida de hoje à noite. Quanto vai ser o Fluminense Atlético Mineiro? Você tá otimista? Você tá confiante? Deixe seu comentário aí pra gente trocar essa ideia. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.